Olá, amigos do canal Vista Pátria, que é Alan Frutuoso, e eu gostaria de trazer para vocês hoje um assunto que está causando espanto em grande parte da comunidade internacional. La caravana migrante procedente de Honduras llegó a la frontera de Guatemala con México al mediodía del viernes. Você já deve ter reparado nos últimos dias uma caravana de imigrantes rumo aos Estados Unidos, mas é uma caravana enorme, que começou com 200 pessoas, chegou a 7 mil imigrantes e agora já está em quase 14 mil imigrantes, segundo algumas fontes. Para entendermos o real motivo desse episódio extraordinário que está acontecendo na América Central, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tá? Não tem como entender o que está acontecendo agora se não voltarmos ao ano de 2009, porque naquele ano uma coisa essencial para esse fato de hoje aconteceu e o Brasil estava no meio dessa história. Vamos lá? República de Honduras, José Manuel Zelaya. 1. Esta revolución, estos 10 años de lucha, significan un símbolo contra el fraude capitalista de Wall Street. Em 2009, Honduras era governada por um integrante do Foro de São Paulo, né? O Zelaya era o atual presidente naquela oportunidade e ele tentou fazer uma coisa que todo esquerdista do Foro de São Paulo adora fazer para se perpetuar no poder. Ele não tinha direito à reeleição naquele ano e por isso ele tentou uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição e se perpetuar no poder. E o método que ele tentou utilizar para fazer isso foi a convocação de um referendo sobre essa Assembleia Constituinte, o que foi julgado inconstitucional pela Suprema Corte do país. Então, ele tentou fazer o plebiscito, o referendo, aos moldes de Hugo Chávez, e a Suprema Corte falou, opa, calma, vai devagar, você não tem direito a fazer isso aí. O que ele fez? Vamos respeitar? Não. Ele tentou antecipar o referendo, o que acabou gerando uma ordem de prisão expedida pela Suprema Corte, que foi executada pelas Forças Armadas daquele país. Né? Na época foi noticiado um golpe militar em Honduras, em 2009. El país celebraba este domingo un polémico referéndum sobre la posibilidad de que el presidente fuera reelegido. Y ante la consulta, el ejército se ha tomado la justicia por su mano. Un comando de las Fuerzas Armadas ha capturado al presidente Manuel Zelaya de madrugada. Le han trasladado a una base aérea del sur del país, desde donde ha sido deportado a Costa Rica. Então Zelaya, naquele momento, ele é deposto, ele é preso e ele é deportado para fora do país. O Congresso Nacional de Honduras faz uma votação e acaba depondo o então presidente Zelaya, né, do Partido Liberal, que é o partido de esquerda que atua em Honduras. Prometo ser fiel a la República, a la Constitución y a las leyes. Então o presidente da Câmara ele assumiu interinamente a presidência até que fosse convocada uma nova eleição, democraticamente, o que aconteceu naquele próprio ano. Porém, eis que surge o Brasil, então governado por Luiz Inácio Lula da Silva. El pasado 28 de junio, el señor Zelaya fue removido de su cargo legalmente por decisión de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional de nuestro país. Pese a que Brasil no nos ha extendido la cortesía de reconocer el gobierno constitucional de Honduras. Lula reafirmou. Não. Peremptoriamente, não. O presidente Lula também declarou que só aceitaria o resultado das urnas se Manuel Zelaya tivesse sido restituído ao cargo. Lula não poderia deixar o seu amigo de Foro de São Paulo ser deposto daquela forma. Não poderia, em hipótese alguma. O que ele fez? Ele mandou uma missão diplomática brasileira, ele expôs o Brasil a essa vergonha, trouxe de volta, clandestinamente, de uma missão secreta, ele trouxe de volta o Zelaya para dentro de Honduras e instalou ele na embaixada brasileira naquele país. Golpe de Estado, como que derrocou
o presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, que se encontra desde segunda-feira refugiado na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. Então ele pegou o cara que foi deposto, né, com ordem da Suprema Corte, com anuência do Congresso, e colocou o cara de volta na marra. O Lula mandou os diplomatas brasileiros, naquele momento, colocarem Zelaya na marra, dentro da Embaixada Brasileira. O exército de Honduras tem ordens para prender Zelaya, acusado de traição à pátria por tentar modificar a Constituição para se reeleger. O presidente Lula e a colega argentina Cristina Kirchner conversaram por telefone com o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, para prestar solidariedade. A partir desse momento, teve as novas eleições democráticas em Honduras. Eu vou chegar até o ponto da caravana, mas a gente precisa entender como Honduras chegou a esse ponto. As novas eleições, então, foram realizadas, né? Apesar do pedido de boicote de Zelaya, o povo foi em massa, compareceu em peso às urnas e elegeu o, então, Pepe Lobo, que era do Partido Nacional, considerado um partido de centro-direita, né? Mais para o centro, ali daquele país. E o então presidente eleito, Pepe Lobo, entrou num acordo com Zelaya e falou: Zelaya, eu vou te dar um indulto para você ir embora daqui, você vai embora, para de encher o saco e fica tudo resolvido. Você não vai preso e você também não enche o saco aqui do país. Tá ok? Tá ok, tudo bonitinho. Ele foi embora do país e o Lobo assumiu o poder. Esse exílio do Zelaya durou aproximadamente 1 ano e um pouquinho. Em 2011 ele volta. E ele volta de onde? El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha llegado a Nicaragua el domingo por la noche, donde fue recibido por los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, Nicaragua, Daniel Ortega y Ecuador, Rafael Correa. Da Nicarágua, que atualmente e desde aquela época tinha como governante Daniel Ortega, outro integrante do Foro de São Paulo, também amigo do Lula, que hoje em dia, inclusive, está reprimindo a oposição, matando, usando violência, inclusive matou uma médica brasileira há pouco tempo. Então Zelaya volta da Nicarágua, é aclamado pelaquela ala da esquerda e começa a articular o seu retorno, a sua influência ali na oposição. Apesar dele ter os direitos políticos dele caçados, né? Mas os esquerdistas não costumam respeitar muito isso. Mas então você pensa, Zelaya saiu do poder, a esquerda, que era do Foro de São Paulo, saiu do poder, colocou um cara de centro, está resolvido o problema em Honduras, né? Não, lembre-se que a gente está na América Latina, e na América Latina a corrupção é uma forma de perpetuação no poder, independente da corrente política. Dos nuevos casos de corrupción en Honduras tienen a la primera dama y a la vicepresidenta del Congreso. El gobierno hondureño está enfrentando escándalos de corrupción en el sí. Então, o governo do Partido Nacional, ele começou a apoderar-se do Estado. Algo muito parecido, inclusive por agências que controlam, que acompanham o nível de corrupção em alguns países, apontam que a corrupção em Honduras, que foi instalada a partir de 2010, é muito semelhante à metodologia utilizada no Petrolão. Então, tem isso em comum. Por quê? Honduras ele é governado por oligarquias econômicas. Então, tem o setor de telecomunicação, que controla ali a parte da comunicação do país, e tem o setor agrícola e o setor de empreiteiros. Olha, os empreiteiros aí, como sempre. Então, essa turminha aí, ela está sempre se intercalando no poder e controlando tudo. Essa fonte de corrupção, né, lembra muito o que a gente viu aqui com o governo Temer. O que acontece? A esquerda ela logo cresce, ela está vendo, olha como eles são corruptos, aí começam a insuflar as massas. E foi exatamente isso que a esquerda daquele país começou a fazer, com as denúncias de corrupção. Em 2014 entra o que era então o presidente da Câmara, o Hernández, que também era do partido do Pepe Lobo, que o Pepe Lobo vai ser condenado nos Estados Unidos posteriormente por corrupção. E 38 membros do partido também estão sendo investigados por corrupção. Então, esse caldo, essa lambança em Honduras, acumulada da violência, possibilitou que a esquerda voltasse às ruas de forma mais virulenta.
Então, em 2017, né, a gente já avança em 7 anos de governo do Partido Nacional, que é um partido mais centro-direita, envolto em todo esse esquema de corrupção. Então a gente chega ao ano de 2017 com eleições entre a centro-direita e a esquerda do Partido